o mundo do direito internacional, ou o mundo dos negócios internacionais, ou da advocacia internacional, ela é muito mais vasta, contudo, pouco explorada. E o fato de ser pouco explorada nos deixa um pouco escravos da nossa própria ignorância. Então, durante muito tempo, eu acreditava, bom, para trabalhar com direito internacional, vou ter que ser diplomata, vou ter que trabalhar na ONU, vou ter que trabalhar em alguma coisa que é bem distante da minha realidade. E aí, os anos passam, as contas chegam, e aí tu tem que te adaptar a uma advocacia que não necessariamente está ligada à internacionalidade da negociação, aos negócios internacionais, aos clientes internacionais, a tudo que diz respeito a uma advocacia que mexe com o exterior. Bom, na minha época, a arbitragem não era algo muito conhecido, não era algo que todos falavam. Nós não tínhamos nenhuma cadeira de arbitragem na faculdade. A arbitragem, sim, te leva para o direito internacional. Então, eu fiz aqui uma colinha, como sempre, de algumas coisas que eu gostaria de levantar com vocês sobre a advocacia internacional. A primeira coisa é, advocacia internacional não quer dizer que tu vais trabalhar com direito internacional. Advocacia internacional quer dizer que tu vais trabalhar com direitos de outros países. Talvez tu trabalhes com o direito americano, talvez tu trabalhe com o direito americano e o direito brasileiro, talvez tu trabalhes com vários países, mas a advocacia internacional, ela é muito além disso. Primeiro que tu não precisa estar no exterior para trabalhar com direito internacional. Tu não precisa estar morando em outro país para trabalhar com o direito daquele país. Tu pode trabalhar, eu trabalho na Suíça e trabalho com direitos de vários países todos os dias. Hoje eu comecei meu dia trabalhando com direito paramenho, depois eu caminhei para direito das Filipinas, e assim vai. Mas, em momento algum, hoje no meu dia, eu trabalhei com direito suíço. No final do dia, sim, eu tive que trabalhar com umas questões aí de direito tributário suíço. Mas não quer dizer que porque eu estou na Suíça eu preciso trabalhar com direito suíço todo dia, não. Então, a questão da onde tu estás no mundo e com o direito que tu trabalhas, né, com a nacionalidade legislativa que tu trabalhas, né, daquele caso que tu está tratando, não diz respeito ao lugar onde tu mora. Então, a liberdade de tu trabalhares com questões internacionais, com questões de direitos de outros países, não diz respeito ao país onde tu mora, onde tu exerce a advocacia. Ah, mas Alexandre, mas aí como é que fica a questão da OAB? Bom, a questão da OAB. A OAB vai te servir no momento que tu precisares estar regulado para exercer a advocacia, eventualmente litigiosa em tal país. Eu tenho OAB, mas eu confesso para vocês que o uso dela para mim hoje é nulo. Eu não preciso estar cadastrado na OAB para trabalhar com o tipo de caso que eu trabalho, até porque nenhum dos outros advogados que eu trabalhei hoje, no dia de hoje, tem OAB. E alguns deles nem têm a inscrição na sua ordem de advogados do país de onde eles são. Então, isso daí, às vezes, é um requisito, mas porque tu precisa estar regulado por uma determinada jurisdição, ou o cliente sempre pergunta, né? Não, mas quem é que te regula? Quem regula a tua atividade? Por exemplo, aqui, para fins de regulação da minha atividade como protector, os clientes gostam que eu esteja regulado por algum ente estatal ou de aglomeração societária, ou seja, quem é que regula a minha atividade como protector? Bom, a OAB, não. A OAP de Portugal, que eu também sou filiado à Ordem dos Advogados de Portugal, também não. A Ordem dos Advogados na Suíça, também não. O que regula a minha atividade como protector, que é parte da minha atividade profissional, é, sim, a legislação de finanças aqui na Suíça, o órgão regulador, né, os órgãos reguladores de finanças aqui na Suíça. Agora, se eu vou trabalhar num contrato internacional, qual é o órgão que precisaria me regular? Não necessariamente um órgão nacional. Talvez uma câmara de arbitragem, talvez uma associação comercial, depende. Então, a tua atividade internacional não está ligada também necessariamente a uma regulação. Depende da tua atividade, evidente. Agora, se tu for trabalhar, né, num caso de homologação de sentença estrangeira, e tu estiveres no Brasil, bom, aí tens que estar
cadastrar na OAB, porque tu vais ter que transitar pelo judiciário para fazer determinados procedimentos. Agora, para aconselhar um cliente estando em outro país, aconselhar um brasileiro que está em outro país, o que tu precisas ter é qualificação profissional, é estudo e prática naquele tipo de caso. Ou seja, isso que vai valer. Para te ajudares na negociação de um contrato internacional, não vai ter necessariamente que estar registrado em um órgão, de uma categoria que vai te dizer as regras. Tu tens que ter um código deontológico que rege um pouco a atividade daquela relação entre as partes que vão ser necessárias em determinado momento. Agora, eu não sei se está claro isso, onde é que eu estou, para onde estou levando essa conversa. Então, assim, as pessoas confundem muito, né, que tu vais trabalhar com advocacia internacional e por trabalhar com advocacia internacional, tu tens que estar, né, em outro país. Não, tu pode estar em Alegrete, no Rio Grande do Sul, e trabalhar com negociações internacionais, com revisão de contratos internacionais. Tu pode estar aqui no cantão de Schaffhausen, na Suíça, e trabalhar com clientes brasileiros. Então, o que vai fazer a internacionalização da tua prática profissional muito mais é os clientes que tu vais trabalhar, onde eles estão e onde estão os conflitos ou onde estão os direitos que vão ser trabalhados. Agora, o fato de trabalhar com direitos de um cliente de Luxemburgo, um cliente do Brasil, não quer dizer que tu precise saber a lei de Luxemburgo e a lei do Brasil. Tu tens que saber qual é a relação que vai ser tratada, qual é o negócio jurídico que está sendo tratado. Porque, de repente, tu está tratando com um cliente de Luxemburgo, um cliente do Brasil, uma questão de direito autoral na China. E tu vai trabalhar com direito autoral chinês, um cliente luxemburguês, com um cliente brasileiro sentado, sei lá, na Gâmbia. Então, assim, essa é a beleza, né, da advocacia internacionalista. Então, assim, tem muito mito sobre isso, e as pessoas assim, não, mas eu não falo, sei lá, não falo chinês, eu também não falo chinês. Isso não impediu que eu trabalhasse durante 4 anos com chineses. E fui para a China e participei de reuniões na China sem falar uma palavra de chinês. Então, assim, a questão de nós mesmos nos colocarmos muitas limitações, né, não é mentira. Nós nos colocamos limitações, nós colocamos barreiras na nossa carreira que não necessariamente precisariam existir. Então, assim, o fato de tu quereres trabalhar com o mercado... Óbvio que, se tu quiseres trabalhar com a China para sempre, seria ótimo se tu falares chinês, porque muitas vezes, como eu passei, situações que eu não tinha noção do que as pessoas estavam falando. Eu não sabia se podiam, inclusive, estar fazendo piada de mim, e eu não estava sabendo. Pode ser. Mas a ideia é que você consiga trabalhar com questões pontuais que envolvam partes de vários lugares do mundo. Então, assim, eu tenho colegas que trabalham com direito desportivo, por exemplo, e acompanham seus clientes, que são atletas, em várias jurisdições do mundo, e não necessariamente conhecem, por exemplo, a legislação saudita, ou a legislação italiana, por exemplo, que vai jogar na Itália, mas conhecem as regras contratuais de contratos de desporto internacional. Então, essa é a grande diferença. Então, não se fixe nos mitos que existem sobre o que é uma advocacia internacionalista. Agora, o mais importante de tudo é você achar que está limitado a trabalhar com temas internacionais porque está sentado no Brasil, e por estar sentado no Brasil, você tem que trabalhar só com clientes brasileiros ou só com questões que estão envolvendo assuntos que dizem respeito ao Brasil. Não. Você pode estar sentado no Brasil e trabalhar com questões que tratam de qualquer tipo de negócio, desde que você tenha o conhecimento necessário, a técnica necessária para poder trabalhar com aqueles negócios e com aqueles clientes, onde quer que eles estejam. Hoje nós temos uma tecnologia maravilhosa que nos permite assinar documentos online, nós conseguimos fazer conferência de até 1.000 pessoas, se nós quisermos, online, via Zoom ou via outro aplicativo qualquer, né? Nós conseguimos fazer transferência de documentos
que por mais pesado que seja, nós conseguimos transferir o que seriam pilhas e pilhas de processos digitalmente, nós conseguimos enviar e receber montantes eletronicamente, ou seja, nós conseguimos fazer tudo à distância. E o fato de nós podermos fazer tudo à distância nos facilita trabalhar com clientes onde quer que eles estejam e onde quer que nós estejamos. Então, isso é o mais importante de tudo, tá? Aí você vai me perguntar, pô, Alexandre, muito bacana, mas e quem são esses clientes? Qualquer pessoa que tenha qualquer assunto que diga respeito a um determinado país ou um determinado tipo de negócio. Esses dias eu estava conversando com um colega, né, que trabalha com micro peças de um determinado tipo de motor que é fabricado numa cidadezinha na Alemanha. A pessoa não fala alemão, a outra parte não fala português, mas se redigiram contratos inteligentes com duas colunas, uma em alemão, outra em português, e se acordou que aquele contrato era válido e se trabalhou na negociação. Um sentado no Amapá e outro sentado nessa cidadezinha. Então, isso não quer dizer que o fato de uma parte estar num lugar, a outra no outro, e nenhuma das partes se conhecerem, que o negócio não pode funcionar. Entendeu? Então, assim, a quantidade de sujeitos, né, de temas que podem ser tratados na advocacia com um enfoque internacional é enorme. Então, você pode trabalhar, por exemplo, com imigração. Imigração é um tema extremamente relevante no Brasil. Extremamente relevante, eu acho que em qualquer lugar do mundo. Porque não só tem brasileiros que vão para fora, por exemplo, se você está em Portugal, no UK, Estados Unidos, aqui na Suíça, seja lá onde for, tem muito brasileiro que vai embora, que vai para fora, né? E da mesma forma, tem muito estrangeiro que vai para o Brasil. Então, você pode se especializar em advocacia de migração, né? Então, tu podes também trabalhar com aspectos da imigração. Tu pode trabalhar só com divórcio, casais binacionais que se divorciam. Tu pode ter um tipo de especialidade nisso. Tu pode, dentro do direito de família, tem um monte. Tu pode trabalhar com sucessão internacional. Pode trabalhar com filiação. Pode trabalhar com divórcio. Ou seja, são várias coisas que podem ser feitas que tu pode se especializar sentando onde tu quiser no mundo. E os clientes estão... Tu não precisa também, porque tu vais trabalhar com direito migratório no Brasil, está sentado no Brasil, né? Pode ter outro lugar. Então, assim, a possibilidade é enorme hoje de poder fazer esse tipo de advocacia, tá? Bom, aí tu tens temas extremamente relevantes hoje em dia, tá? Um deles é o direito de investimentos internacionais. Existe muito investimento internacional circulando por aí. Existe muito brasileiro buscando investimento internacional. Existe muito investidor querendo investir no Brasil. E agora tu imagina para um cara que mora, sei lá, vamos dar um exemplo aí, em Zurique, e aí quer investir no Brasil. Acha que o Brasil tem potencial, acredita, né, apesar de todas as turbulências econômicas e políticas, vê no Brasil oportunidade, ou vê no Brasil, né, um lugar onde aquele produto que ele gosta ou precisa tem, né, por exemplo, cacau, açaí, seja lá o que for. Né? Então, como poder montar a prática jurídica de forma que tu consigas atender a esses clientes que querem investir no Brasil? Preparar uma cartilha, fazer uma comparação, o que nós podemos mostrar, né, para esse cliente internacional que tem aqui no Brasil, né? Então, aí no Brasil. Então, assim, existe um mar de oportunidades aí para a gente trabalhar com a advocacia internacional. Agora, trazendo para a área aqui, que a gente fala muito de proteção e planejamento patrimonial internacional, né, nós temos aí definitivamente um universo, né, um mar azul, um oceano azul de oportunidades para tu desenvolveres. Então, assim, tem uns alunos do método PPPI que trabalham no agro. Então, no agro, existe... O que é o motor econômico, um dos motores econômicos do Brasil?
É o agro. Então, tu tá no agro, tu tem assim, ó, não só toda a questão patrimonial, tu tem a questão de investimentos no exterior, tu tem toda a questão da importação de insumos, da exportação da produção, de financiamento, de compra e venda. Ou seja, existe tanto que tu podes fazer pelos teus clientes no nível internacional que tu não precisa estar fora para fazer isso. Tu pode estar, aliás, até é bom que tu esteja algumas vezes lá, porque tu vais conhecer o teu cliente de perto e vai dizer para ele, olha, temos essas oportunidades aqui fora. O que tu achas de irmos por aqui? Então, assim, buscar crédito, buscar investidores, buscar rodadas de negociação com o governo, e aí voltando para o direito internacional público, né? Ou seja, como lidar também com os órgãos governamentais estrangeiros, né? Com as câmaras de comércio, como lidar com, enfim, toda a questão de atração de investimentos para o país, né? Então, assim, qualquer área que tu olhares no direito, tu vais encontrar uma possibilidade de internacionalização da tua prática. Qualquer área. Até no direito administrativo. Ah, mas eu sou especialista em licitações. Excelente! Imagina para o estrangeiro que mora lá, em Singapura, que quer entrar, né, de certa forma, entrar numa licitação. Como tu podes orientar esse cliente em licitações no Brasil, ou como entrar nas tenders internacionais, como o teu cliente brasileiro pode entrar nas licitações internacionais. Às vezes a própria ONU faz licitações internacionais, e por que não oferecer para o teu cliente que é empresário, para o teu cliente que é empresário, a possibilidade de participar numa licitação internacional, numa international tender. Por que não? Entende? Então, assim, é uma questão de nós tirarmos um pouco esse véu que nós temos, eu não diria de ignorância, mas falta de preparação que nós temos na faculdade para explorar a advocacia internacional. Agora, o ponto forte de tudo isso, aquilo que eu acho mais importante, é que o fato de tu estares advogando de forma internacional, claro que tu podes ter a advocacia internacional judicializada, onde tu vais, eventualmente, litigar ou buscar a prestação jurisdicional de outro país, e aí sim, tu precisas estar cadastrado, né, num órgão regulador da atividade advocatícia em determinado país. Por exemplo, se o advogado que é da ordem dos advogados de Portugal, que nem eu sou, tá? Nós podemos advocar, em princípio, praticamente, não diria em todos os casos, em todas as situações, mas tu podes advogar na Europa. Tu és um advogado comunitário, né, na comunidade europeia. Então, assim, agora, isso é a advocacia judicializada internacional. Isso te interessa? A mim, não. Por quê? Porque aí eu vou estar judicializando, eu vou estar dependendo da judicialização, né, dos processos que eu vou trabalhar junto com os clientes. O meu interesse sempre foi, e hoje em dia ele é 100% extrajudicial. Então, assim, por quê? Porque além da independência, né, de trabalhar com quem eu quiser, do tipo de sujeito que eu quiser, eu consigo não depender de um ente judiciário. Eu não preciso depender do poder judiciário para buscar direitos e efetivar direitos e deveres dos meus clientes. Eu posso trabalhar de forma absolutamente autônoma, independente do processo judicial. E isso daí, para mim, que é a grande sacada que eu dei na minha carreira, né? Ou seja, o bom da minha vida profissional é justamente isso, é estar independente de qualquer judiciário, não só do judiciário no Brasil, mas de qualquer judiciário dentro da prática internacional. Evidentemente que em algumas situações, e são raríssimas, tá, precisaríamos, né, de buscar, né, determinada coisa como uma pressão jurisdicional. Nesses casos, para que eu não precise estar, por exemplo, se eu tiver uma questão, eu tiver um caso envolvendo os Estados Unidos, preciso judicializar alguma coisa. Ao invés de eu ter, né, o bar do determinado estado, sei lá, de Nova York ou da Flórida, até porque os Estados Unidos tem que ter o bar, todos os, né, cada estado tem o seu bar. Então, em vez de eu tenho uma questão em Nova York, em vez de eu ter o bar de Nova York, o que eu faço? Eu me correspondo
com um advogado local em Nova York para que ele judicialize determinada questão. Agora, isso faz parte da advocacia internacional. O quê? O network. Tu tem que ter um network muito bom. E o network se constrói aos poucos e ao longo do tempo. Então, não pensa que saindo da faculdade tu vais ter um network internacional, porque não é verdade. Isso se constrói através de confiança, se constrói através de troca. Muitas vezes tu vai oferecer algo, mas também tu vai dar algo em troca. Então, assim, então esse network se constrói. Então, hoje, se eu precisar de um escritório de advocacia, que nem eu precisei esses dias aí, no Panamá, eu tenho a quem recorrer para que a pessoa intervenha localmente no Panamá. Mas o que eu vou fazer? Eu vou estar coordenando as ações em defesa dos interesses do meu cliente ou da minha cliente. Então, assim, então essa é a beleza da prática internacional que hoje eu pratico, tá? Eu tenho amigos que são 100% voltados para a arbitragem internacional. Eu tenho pós-graduação em arbitragem internacional, comercial internacional, mas não exerço isso. Por quê? Porque eu preciso entender como é que funciona a arbitragem comercial internacional para poder orientar meu cliente. Agora, se eu precisar de algum profissional para atuar em determinada câmara de arbitragem em determinado país, eu tenho já dentro do meu network essa capacidade. E aí eu vou fazer uma parceria com aquele advogado que vai levar a cabo a resolução do conflito de forma alternativa, ou seja, através da arbitragem, mediação, seja lá o que for. Então, assim, a minha intenção é justamente mostrar como a advocacia internacional não nos é ensinada na faculdade, ela é ensinada de uma forma absolutamente, quase, eu diria, utópica, né? E aí, lá em 94, eu trouxe para o Brasil o Jessup, né? Eu não sei se tem alguém que fez Jessup aqui, então, em 94 eu fiz o Jessup, né? Trouxe para o Brasil, tem aí nos meus destaques, aí na minha história, vocês podem ver depois, tá? Eu, bem jovenzinho, né, na TV Guaíba, lá no Guerrilheiros da Notícia, pedindo patrocínio. O patrocínio até é anedótico, né? Aí, 95, 96, 95, 96, eu me lembro, nós conseguimos ir para o Jessup na competição internacional, tá? E foi com o auxílio da Associação Beneficente do Cemitério São Miguel e Almas, tá? E também um amigo que tinha uma namorada na Trans Brasil, que conseguiu a passagem. Tá? Então, assim, ou seja, hoje em dia, falar em direito internacional é muito mais fácil do que em 1994. A Confim, trust me, tá? Definitivamente. Então, assim, então é uma evolução, gente, é uma evolução. Trabalhar com advocacia internacional, primeiro, eu acho que tu tens que ter essa paixão por querer tratar de temas que não estão necessariamente no teu país. Agora, o fato de tu não teres isso na faculdade mostrado tão obviamente, né, da gente ter isso daqui apenas, né, e talvez agora, não sei como é que tá a faculdade hoje em dia, mas talvez não seja só DIP 1, DIP 2, né, daí um era o público, dois era o privado, talvez tu consigas bem as cadeiras de arbitragem, mediação internacional, etc. Não sei dizer, tá? Não sei como é que isso está evoluindo no Brasil nos últimos 20 anos. Mas o que eu quero dizer é que o fato de nós não termos isso na faculdade também contribui para que a gente pense que a gente não possa ser advogado internacionalista estando no Brasil. Então, assim, eu quero encorajar que todos busquem, né, a internacionalização da sua prática, a internacionalização da sua atividade advocatícia, ainda mais hoje em dia, com internet, tá? Com a possibilidade de trocar documentos, de enviar valores, receber valores, de te comunicar, sabe? Gente, pelo amor de Deus, o que é o Zoom? Sabe? O que é o DocSign? Ou seja, tu consegue assinar os contratos online, né? Então, assim, então não tem por que tu restringir a tua prática advocatícia só no Brasil. Né? Eu acho que tu tens aí a possibilidade de trabalhar no mundo inteiro. Ah, mas eu não falo inglês. Tudo bem. Eu também não falava chinês quando fui trabalhar com os chineses, também não falava indiano quando fui para Bangalore, trabalhar com os family office de Bangalore, falar a palavra de hindi, entendeu? Mas a gente vai, a gente faz. Então, a ideia é, o fundo
né, é o mesmo. O indiano quer trabalhar para defender os interesses do cliente dele, o brasileiro quer trabalhar para defender os interesses do cliente dele, e assim vai. Então, no momento que tu tens aquele sujeito de direito que está sendo tratado, seja um contrato, seja uma discussão de casamento, contrato de casamento, de sucessão internacional, né? Ou seja, de taxação internacional, de tributação internacional, ambas as partes vão estar, né, juntas ali para defender os interesses dos seus clientes, e a ideia é chegar na resolução. E a resolução ela pode ser feita tu estando em qualquer lugar, tá? Então, assim, o tipo de cliente ele pode ser, como eu já disse, variado. Tu pode ter um cliente corporativo, tu pode ter um cliente pessoa física, pode ter um cliente que seja uma família, ou seja, qualquer cliente pode ter a internacionalização do seu negócio, do seu patrimônio. E aqui, nesse canal, para quem é novo aqui, não me segue há muito tempo, né, perdão, te inscreve lá no nosso canal do YouTube e dá uma olhada nos temas que nós falamos. Por quê? Nós falamos muito sobre a internacionalização do patrimônio, investimentos no exterior, montar uma estrutura de proteção patrimonial internacional, né, o que são os trusts, o que são as offshores, o que são as holdings internacionais, né? E como isso daí tu podes fazer estando no Brasil. Praticamente, eu diria assim, 80% dos alunos do método PPPI estão no Brasil. E o fato deles estarem no Brasil não quer dizer que eles não possam trabalhar com planejamento patrimonial internacional. Da mesma forma que temos outros alunos que estão na Alemanha, estão em Portugal, estão nos Estados Unidos, estão no Reino Unido, e esses alunos também podem trabalhar com clientes brasileiros com planejamento patrimonial internacional. Então, assim, a advocacia internacional, ela não está ligada ao lugar aonde tu estás residindo. Ela está ligada ao subject, né, aos temas que tu vais trabalhar com os teus clientes. Tá bom, gente? Queria trazer para vocês aqui uma ideia do que é a advocacia internacional que eu pratico, né, que é a minha prática internacional aí nos últimos 16 anos. Agora, não pensem que a minha prática internacional começou quando eu vim para a Suíça, tá? Eu já no Brasil trabalhava com temas internacionais, estando no Brasil, lá em Porto Alegre. Eu trabalhava com contratos internacionais de clientes que tinham ou investimentos fora, ou tinham negócios fora, faziam representação, atraíam estrangeiros para o Brasil para investirem no Brasil. Então, assim, eu não tenho uma prática internacional porque eu moro fora. Eu já também, óbvio, mas a minha prática internacional começou antes de eu morar fora. A minha prática internacional começou eu estando lá em Porto Alegre. E vou dizer uma coisa para vocês: não tinha Zoom, não tinha IDOC, não tinha a internet como temos agora. Então, assim, o fato de tu quereres trabalhar com a internacionalização da tua prática não diz respeito aonde tu estás. Tu pode trabalhar de uma rede sentado na beira da praia, que seria ideal. Eu adoraria ter uma casa de frente para a praia, onde eu pudesse estar lá com o meu computadorzinho, trabalhando com clientes do mundo inteiro. Só que eu não tenho praia aqui, eu tenho montanha, tenho lago, etc. Mas, por que não um dia, né, eu me tornar um nômade, onde eu vou trabalhando da onde eu estiver? Eu pretendo, daqui a alguns anos, poder viajar cada 3 meses, ficar num lugar, por que não? Depois que os filhos crescem, a gente pode imaginar esse tipo de coisa. Né? Então e aí não veio o metaverso agora, então no metaverso vai ser mais ainda. Então, se eu fosse você, e você tem uma vontade de trabalhar com a internacionalização da sua prática advocatícia, comece já, comece hoje, faça uma lista dos clientes que você tem, faça uma lista dos interesses dos clientes, veja o que eles gostam, o que eles fazem, o que eles querem, e comece a estudar para onde você quer se encaminhar. Porque você pode trabalhar com a advocacia internacional. Você tem as condições, você tem tudo que precisa. Você tem um telefone, você tem conexão à internet. O que mais você precisa? É prospectar, gente. É prospectar. Tu tem até Google Translate. O cara te mandou uma frase, tu tá falando em WhatsApp com um cara da Malásia. Entendeu? O cara te mandou em Malai, tu responde em português, o cara pega lá o Google Translate.
E assim, e isso daí, e a tradução hoje em dia é muito próxima da realidade, né, de uma tradução correta. Então, assim, óbvio que tu não vais colocar um contrato no Google Translate, apesar de ter pessoas que fazem isso, tá? A imprecisão pode ser prejudicial a ti. Agora, nada impede que tu tenhas um tradutor se precisares fazer um contrato em malai. Entende? Então, assim, então eu quero deixar bem claro para vocês que a advocacia internacional ela é possível para todos, independentemente de tu teres ou não registro em determinada associação, em determinado órgão, tá? Desde que aquilo seja permitido. Óbvio que tu não vai poder litigar na corte de Nova York se não tiver o New York Bar, né? Tu não vais poder advogar em Portugal se não tiveres a Ordem dos Advogados de Portugal. Agora, se tu quiseres trabalhar com contratos, quiser trabalhar com investimentos estrangeiros, enfim, praticamente tudo que tu quiser vai ter uma maneira de tu conseguir trabalhar de forma lícita, né, atendendo ao que os teus clientes precisam. Tá? Não sei se tem alguma dúvida aí, se vocês têm alguma pergunta, alguma curiosidade. Hoje eu fiz os stories aí sobre gafes, hoje cometi uma gafe lá que eu não sabia, que dizer que a pessoa perdeu peso era uma ofensa nas Filipinas, não tinha nem ideia de que isso pudesse acontecer, mas fiz essa gafe, imagina, são 16 anos trabalhando aqui na Suíça e eu nunca tinha ouvido falar que dizer que uma pessoa perdeu peso uma pessoa das Filipinas perdeu peso podia ofender a criatura, saiu da sala, mas tudo bem, assim são as coisas, né? Acontece. Gente, peguem esse conteúdo aqui do canal, tá? O que a gente faz aqui é com muito carinho, é com vontade que vocês também possam ter a oportunidade de advogar de forma internacional, não trabalharem com o judiciário, tá? Porque isso daí eu sei como é que é. Eu tive lá trabalhando, barriga no fórum, sabe? Esperando honorários, e eu sonhava com direito internacional. Meu sonho era trabalhar com direito internacional. Agora, vocês imaginem para quem queria fazer direito internacional desde o início, né? E ter que se confrontar com a realidade que a única coisa possível era o direito internacional público, até que eu comecei a dizer, não, dá para fazer outras coisas, tem outras áreas do direito que dá para explorar, vamos embora, tá? Então, quero agradecer a presença de vocês, a interação de vocês aqui com o conteúdo, o interesse pelo assunto, e só posso deixar como recado a seguinte observação. Não deixe que a advocacia de vocês se transforme em algo monótono ou que não pague o que você merece como honorários. Você também pode ser um advogado que trabalha com temas internacionais, clientes internacionais e questões que dizem respeito a qualquer sujeito de direito que não seja brasileiro, desde que você tenha vontade. E às vezes vai precisar um pouquinho mais de estudo, mas isso daí eu tenho certeza que vocês conseguem. Tá bom? Então eu quero deixar um grande abraço. Tchau!